Olá, no programa de hoje vamos conhecer a história de uma advogada que é referência no direito desportivo, os desafios das empresas com a implementação da NR1, a norma que define as regras de segurança e saúde no ambiente de trabalho, a trajetória de Cida Gomes à frente de uma empresa que é referência nacional em segurança e serviços, e como o direito pode se tornar um grande aliado estratégico dos negócios. É agora no Viver e Empreender. E a gente começa o programa de hoje com a história da advogada desportiva Maria Pessoa de Lima, que se destaca pela trajetória que construiu ao longo de mais de 3 décadas de profissão. Rua da Assembleia, número 10, um endereço em um dos locais mais tradicionais e históricos do Rio de Janeiro. Foi aqui na capital fluminense que a advogada Maria Pessoa começou a faculdade de Direito aos 36 anos. Especialista em Direito Desportivo, ela sempre quis ter um escritório exatamente aqui. Um sonho recém-realizado. Fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer faculdade em 1988, na Estácio de Sá, no Rio Comprido, faculdade de Direito, e eu me apaixonei pelo direito por causa dessa faculdade, dessa universidade, que era excelente. Então, terminei o meu curso de Direito, fiz o último ano só em São Paulo e me estabeleci profissionalmente em São Paulo, trabalhando na área jurídica de trabalhista, previdenciário, família e civil. Um local estratégico para ela e para os clientes. Fica bem pertinho do Fórum, da sede da OAB e do Tribunal de Direito Desportivo de Segunda Instância, que julga casos importantes do esporte. Que é o celeiro dos jogadores de futebol. Nós temos inúmeros times grandes aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma carreira como advogada no direito esportivo excelente, que é uma área nova que eu estou atuando há 8 anos. Del Pessoa, que trabalhou por décadas com gestão pública, é sócio e braço direito da doutora Maria. A doutora Maria Pessoa, ela se especializou depois de uns anos já como advogada no direito esportivo, que é uma área muito boa. Mas aqui no Rio a gente também vai atuar no direito trabalhista, no civil, no família, no previdenciário, sendo que o nosso foco principal realmente vai ser o direito desportivo por conta até desse universo carioca. E é aqui, na cidade maravilhosa, que a doutora Maria Pessoa, uma inspiração para uma geração de advogados, quer seguir fazendo a diferença na profissão que escolheu. E porque eu amo essa cidade, eu sou apaixonada pelo Rio. Agora, a doutora Maria Pessoa, nossa colunista aqui do Viver e Empreender Esporte, traz uma dica valiosíssima sobre contratos de jogadores de futebol. Vamos ver. Olá, eu sou a doutora Maria Pessoa de Lima, eu sou especialista em Direito Desportivo, sou colunista do Viver e Empreender TV Esporte. Estou aqui hoje para falar sobre contratos de jogadores de futebol. É uma área excelente, todo jogador de futebol, ele sonha de ter o seu primeiro contrato de trabalho com um clube, trabalhar, exercer a sua profissão de jogador, fazer do seu trabalho a sua paixão pelo futebol, desenvolver a sua capacidade e se tornar um grande jogador de futebol, reconhecido no mundo todo e principalmente aqui no seu país onde ele vive. Então, o contrato de trabalho do jogador de futebol, ele é diferenciado dos outros contratos de trabalho de qualquer outra profissão. Por quê? O contrato de trabalho do jogador ele é regido pela CLT, pela Lei Pelé e também pela Lei Geral dos Esportes. Quando se faz um contrato, normalmente o jogador, daquela ânsia de ter o seu primeiro contrato profissional, ele não lê muito, ele não se atenta muito às cláusulas contratuais. E muitas vezes ele assina um contrato que, em vez de ser uma oportunidade, acaba sendo uma cilada para a carreira daquele jogador.
Esse contrato ele deve ser analisado. Todos os direitos do jogador de futebol, como seguro de vida, seguro de acidente de trabalho e também os seus direitos de imagem, os contratos de patrocinadores, tudo tem que estar estabelecido nas cláusulas contratuais desse profissional. Qual que é a diferença? Quando o jogador ele tem um advogado especialista em direito desportivo que faz a análise do contrato dele, ele verifica todos os pontos, o tempo de duração daquele contrato, as multas contratuais, os direitos e os deveres daquele jogador que estão estabelecidos entre o jogador e o clube com quem ele está firmando aquele instrumento contratual. Ou seja, o jogador de futebol, se ele tiver, desde o início da sua carreira, um contrato feito já com todas as cláusulas, que ele fique redondinho, tudo estabelecido, ele tem um futuro brilhante, porque ele já começa a sua carreira tendo uma boa assessoria jurídica, tendo um contrato bem feito, bem organizado, onde está estabelecido o prazo de validade do contrato, seus direitos, suas férias, 13º, fundo de garantia e até direito previdenciário está estabelecido nesse contrato de trabalho. Fundadora e sócia-diretora do grupo GSS, Cida Gomes construiu uma trajetória de destaque no setor de segurança privada e prestação de serviços. Hoje, a empresa é referência nacional e conta com cerca de 1.000 colaboradores distribuídos por todo o país. Cida, é um prazer enorme te conhecer. Obrigada pela sua presença aqui no Viver. Obrigada, Estela. Estou me sentindo muito acolhida aqui no seu programa. Que muito bom! Obrigada. Muitas coincidências aqui nos bastidores, depois a gente vai contar para vocês. Mas, Cida, obrigada mesmo por dividir a sua história com tanta generosidade. A gente que já se fala pelas redes sociais. Agora eu quero saber, quem é você, além dessa vida de empresária, né? Quem é a Cida Gomes? Eu sou uma pessoa que ganhou muita força ao longo da vida, muita coragem, muita determinação. Talvez pela minha história de vida, isso me fez me tornar Cida Gomes. Uma mulher muito forte, uma mulher que não aceita não como resposta, que tem um pouco de dificuldade de seguir regras. É mesmo? E sempre foi assim, Cida? Ou teve um ponto de virada na sua vida pessoal que te fez ser assim? Sempre foi assim. Inerente ao seu ser? Inerente ao meu ser. Eu tenho muita determinação, personalidade forte. E as adversidades, que não foram poucas na minha vida, me ensinaram que essa determinação sempre seria meu ponto de apoio. Minha coragem sempre seria meu ponto de apoio. Na sua história, o que te levou a trabalhar com segurança e o que te mantém há tantas décadas nesse caminho? Eu comecei a minha carreira há 40 anos na área de segurança. Inicialmente numa empresa uma empresa multinacional que estava começando as operações no Brasil. E embora eu tive muitos desafios, eu também tive muitas oportunidades. Porque como a empresa estava iniciando, então eu pude aprender os processos, aprender o que é uma empresa de segurança. Fiz vários cursos na área, porque era uma empresa multinacional, acreditava muito no treinamento dos funcionários. Então eu fiz desde curso de aprender a limpar uma arma, desmontar uma arma e curso de tiros também. Então isso foi um desafio para mim. E eu nunca pensei, nossa, mas isso não é coisa de mulher. Eu sempre pensei, isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? É uma coisa do ser humano. Do ser humano, qualquer pessoa pode fazer e pode aprender. E com esse aprendizado, eu fui me tornando especialista na área de segurança. Porque era uma empresa pequena, multinacional, que deu muitas oportunidades. E eu fui crescendo e aprendendo tudo sobre a empresa.
E depois de alguns anos, não acredito que uns 8 anos, uns 5 anos mais ou menos, a empresa foi vendida para um grupo brasileiro de segurança. E eu fui no pacote. E aí, nesse momento, você decidiu empreender? Não. Você decidiu sair? Não. Como foi isso? Nesse momento, os novos donos que compraram a empresa me deram ainda mais oportunidades de crescimento profissional. Isso lá no Paraná? Não, São Paulo. Já em São Paulo? Já em São Paulo, há 40 anos em São Paulo. E eu passei por toda a parte de supervisão operacional, chefe de operações, gerente de operações, gerente de filial, gerente geral, que era o status de diretoria. Uhum. E quando um dos sócios, que era o CEO, se aposentou, eu fui convidada para substituí-lo. E eu saí em 2006. Qual foi o maior desafio quando você assumiu esse cargo tão alto? Foi aprender a conviver com as questões políticas, que eu não sou muito política. Então, esse foi um grande desafio na minha vida. Uhum. De ficar quieta. Você coloca suas opiniões na mesa sem medo. Eu sofro de sincericídio. E como líder, como você se considera, Cida? Você é mais mãezona ou não? Você mantém um distanciamento? Eu sou uma líder que gosta de estimular e provocar a inteligência da minha equipe. Eu não sou maternal, mas eu quero que os meus funcionários deem tudo deles, não só para o trabalho, mas para a vida também. Que eles se encorajem todos os dias para fazer um pouco mais e um pouco melhor. Olá, eu sou Cláudia Lima, fundadora da JC Luz Corretora de Seguros. E hoje eu quero falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre fé, que tem tudo a ver comigo. Mas para isso eu quero te contar um pouco da minha história, que começou, o meu mundo corporativo começou em 1991, quando eu era uma vendedora de plano de saúde. Começou desse jeito a minha história. E essa pegada de trabalho tinha um propósito. Não era um propósito de eu quero meu emprego, eu quero meu primeiro emprego. O propósito era, eu quero mudar a história da minha família. E isso começou lá atrás. Quando chegou em 2003, nasceu a JC Luz Corretora de Seguros. E eu quero te contar como ela nasceu. Por que uma história de fé? Por que não só empreender? Porque era acreditar que eu poderia fazer mais. Nós éramos 24 pessoas, uma equipe de 24 pessoas. Começou ali a JC Luz Corretora de Seguros. Hoje, 23 anos depois, uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, que cuidam de mais de 100 mil clientes, uma empresa focada no propósito maior. Que propósito é esse? Cuidar de vidas. Esse é o grande boom da nossa fé. Lógico que fé, sem ação, sem atitude, empreender sem atitude, só sonhar, não dá certo. Porque a gente pensa, a nossa boca fala, o nosso coração sonha, deseja, mas são as nossas atitudes que nos levam para onde a gente quer. Atitude como? Tem que treinar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que aprender, tem que repetir, 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 até que você faz com excelência o que você tanto quer. E assim a gente constrói no nosso time esse desejo de ser melhor, esse desejo de poder fazer melhor, de realizar todos os sonhos que as pessoas têm. E assim a gente vai construindo uma força que vem lá do alto, porque hoje, se você perguntar para mim, Cláudia, da onde vem essa força? Vem de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem lá do alto. E lá dentro de nós, que é derramado essa vontade de vencer, dentro de nós existe a força que a gente precisa para a gente realizar o que a gente precisa. Dessa caminhada de 23 anos, a gente vem construindo histórias lindas de sucesso. Pessoas que chegam desacreditadas, assim como eu fui desacreditado um dia. Um dia eu quis muito mudar a minha história. Mas como? Fazer de que maneira? Assim também nós recebemos colaboradores que não têm, às vezes, esperança de vida. E hoje, grandes profissionais de honra, realizando grandes sonhos, escrevendo lindas histórias de sucesso. Bom,
Essa é a minha coluna para o Viver e Empreender TV. Até a próxima. E agora a gente faz uma pausa rapidinha. No próximo bloco você vai conferir a participação da advogada trabalhista Beatriz Bock com orientações importantíssimas sobre a NR1 e os impactos dessa norma no dia a dia das empresas. Não sai daí, o Viver e Empreender volta já. Viver e Empreender TV, um oferecimento Streambox. Instituto Renove, Sócio Business há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. E JC Luz, cuidando de vidas. E o Viver e Empreender TV está de volta e agora vamos conferir o bate-papo que eu tive com a nossa colunista, a advogada trabalhista Beatriz Bock. E doutora, muitas vezes um funcionário mal preparado, um líder mal preparado, mesmo que funcionário, mas que tenha uma liderança ali dentro, ele pode trazer prejuízos para a empresa. Eu gostaria que você elucidasse, que você trouxesse um exemplo aqui para quem está assistindo o nosso programa. Eu vejo assim, o líder, tem líderes, né? Tem líderes e não líderes, que são colocados ali não pela parte técnica, às vezes porque é amigo do dono, amigo não sei o que lá, o dono vê ele fazendo alguma atividade e já acha que ele tem perfil de liderança, porém não. Às vezes a pessoa não tem perfil de liderança. Esse líder, gente, ele precisa ser treinado. Esse líder, ele precisa passar por treinamentos de como que você vai tratar o seu funcionário, como que você vai cumprir as metas, como que você vai fazer um feedback com ele. Então eu vejo que assim, a formação do líder tem que ter um treinamento por trás. E assim, você entender de pessoas, eu nunca me esqueço, uma vez eu fiz um curso que eles falaram uma coisa interessante. Você tem que saber o que você fala, para quem você fala e a forma que você fala. Por quê? Porque você não pode tratar todos os funcionários iguais, entendeu? Às vezes você tem mais liberdade com um, você não tem com o outro. Você não pode ficar de piadinha, né? Apelidinho, porque a outra pessoa já vai sentir que aquilo ali é um assédio moral. Aquilo ali o líder já está ultrapassando os limites. Então você tem que tomar cuidado, você tem que ter o treinamento da liderança antes da pessoa estar nessa posição. E até para identificar qual é o perfil da pessoa e o que ela traz de casa também, né? Porque às vezes a pessoa se ofende e acha que aquilo é assédio moral, mas nem sempre é assédio moral, né? Não, nem sempre. Você pode explicar o que é assédio moral exatamente? Bom, assédio moral tem algumas características. A primeira tem que ser de forma repetitiva. Então não adianta, fui lá, gritei uma vez, eu estou sendo assediado. Não, tem que ser de forma repetitiva. Segundo, tem que ser uma humilhação, um constrangimento, você abalar, terceiro ponto, abalar, né, a dignidade e a saúde mental daquele trabalhador. Então são esses 3 requisitos que você tem que saber. Passando muito trabalho, sobrecarregando. Isso, jornada exaustiva, cumprimento de metas, né? A pessoa fica em cima para cumprir metas. Sabe uma coisa que acontece muito de assédio moral, que às vezes as empresas nem observam? Grupo de WhatsApp. Você cobrar e falar de uma forma ríspida em grupo de WhatsApp, colocar os erros daquele funcionário para todo mundo ter conhecimento. Isso daí muita gente não percebe, mas isso é um assédio moral. Sim. E falar em horários fora do período, isso é assédio moral ou não? Também. No WhatsApp? Também. Chamar a pessoa de manhã, uma pessoa que trabalha à tarde, chamar essa pessoa de manhã, isso é considerado um assédio? Sim. Se for de forma repetitiva, sim. Olha só, então... Porque você vai pegar, abala um pouco a pessoa, né? Aí, tipo, imagina se ela não responde a mensagem. Aí o chefe vai cobrar por que ela não respondeu a mensagem. Mas, gente, ela tá fora do horário de trabalho. Além disso, também tem horas extras, né? Toda uma reclamação trabalhista atrás disso.
Olá, sou a doutora Beatriz Bock, advogada trabalhista e consultora empresarial. Estou hoje aqui no Viver e Empreender TV para falar para vocês um assunto que está muito em alta hoje em dia aqui no Brasil. Até então, doenças psicossociais, aquelas doenças que estão relacionadas com o trabalho. Dentro agora da NR1, que é aquela norma regulamentadora, que ela já cuida da segurança do trabalho, do próprio trabalhador, agora também vai ter a parte de gerenciamento de riscos das doenças psicossociais. O que isso significa? Que a empresa ela pode até ser multada se ela não cumprir as obrigações que estão dentro da NR1. Além dela fazer o programa de gerenciamento de riscos, ela também vai ter que incluir essas doenças psicossociais. E como a empresa vai fazer isso? Primeira coisa, a empresa ela vai ter que identificar todos os riscos que tem dentro dela. Depois, ela tem que avaliar. E depois dela avaliar, ela vai ter que controlar. Então, ela vai ter que mostrar para os oficiais do trabalho que vai bater lá na porta dela como ela está fazendo essa parte da prevenção desses riscos. Que medida que ela está tomando? Porque não basta ter apenas a documentação, que é o PGR. Ela precisa também ter a parte da prevenção, que seria o quê? A parte do treinamento com os funcionários, canais de denúncias, estar sempre ali fazendo a prevenção dos riscos, analisando junto ao RH qual que é a parte de funcionários que estão sendo afastados, quais são os CIDs desses funcionários, para aí sim poder incluir no PGR. E eu sempre falo que os setores de RH, jurídico e o segurança do trabalho tem que estar trabalhando todo mundo junto, não podem trabalhar de forma separada, porque isso pode sim prejudicar a empresa lá no futuro. Então é sempre bom a empresa, um exemplo, receber uma denúncia anônima, ela sim aí averiguar se essa denúncia é verdadeira ou não. Porque a empresa, se ela não prevenir essa denúncia, aí sim esse empregado pode entrar na Justiça do Trabalho com uma ação de indenização por doença ocupacional relacionada com o trabalho. E a empresa pode ser condenada a valores altíssimos. Então, além da documentação, ela também precisa mostrar toda a parte de prevenção. Como ela fez isso. E a gente não pode esquecer que hoje em dia, junto ao INSS, o próprio médico do INSS pode reconhecer essa doença relacionada ao trabalho. E depois, com esse laudo do INSS, essa pessoa pode entrar na Justiça do Trabalho e receber uma indenização. Bom, contei aqui um pouquinho para vocês sobre essa nova norma que vai entrar, na verdade entrou em vigor agora, mas as empresas só serão multadas a partir de 90 dias dessa fiscalização. Obrigada, doutora Beatriz Bock, espero vocês na próxima. No mundo dos negócios, informação vale ouro e segurança jurídica vale ainda mais. O advogado e professor universitário, o Dr. Euclides Teodoro, mostra como o direito pode ser um importante motor para o crescimento empresarial. Doutor, que prazer te receber mais uma vez aqui no Viver e Empreender. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre uma alegria saber mais e aprender com você, você que agrega tanto o nosso programa, trazendo as atualidades e o que é certo, o que é errado, o que fazer, como começar, né, doutor? Sim, exatamente. Você que é um professor da FATEC em Itaquaquecetuba, certo? Exato. Falei direitinho? Tá ficando craque até no nome da cidade. Itaquaquecetuba. Esse que é um trava-língua, uma cidade super importante aqui da Grande São Paulo. Ele que é uma referência não só para os alunos, como para a sociedade. É membro da OAB, tá certo, doutor? Sim. Ainda é, certo? Ainda estou lá no Conselho de Prerrogativas. Está no Conselho, então é uma pessoa que faz muito sentido estar aqui no Viver e Empreender, porque sabe tudo de empreendedorismo jurídico. Mas antes eu quero saber, doutor, para quem não conhece a sua história, em que momento da sua trajetória você entendeu que a advocacia, que o direito era uma missão na sua vida? Olha, eu quando comecei ainda não havia internet, né?
quando veio o boom da internet, eu pensei, agora a gente precisa analisar melhor, estudar melhor e mais a fundo no direito, né? Com o avanço da internet, as jurisprudências, as doutrinas ficaram mais fáceis, mais rápidas, começaram a se modificar, se alterar com muita rapidez. Foi aí que eu falei, olha, o advogado precisa ficar atento, porque daquela fase até hoje, as coisas só aumentam, né? As coisas só vão modificando, só vão alterando. Hoje temos a inteligência artificial, né? Que está nos assustando, mas o que nos assustou já foi a internet. A vinda da internet já foi um boom para a advocacia. E numa era em que os dados, né, eles são o novo petróleo, muita gente fala isso, acho que é um grande desafio para a advocacia, né? Sim, acabou tendo a necessidade do advogado entender também de gestão, né? Não só aquela formação do direito, não só a formação técnica, né? Houve a necessidade dele entender que ser gestor é necessário. Né? Atuar no escritório de uma forma organizada, de uma forma financeira. Começou a ter a internet trouxe isso naquela época, e de lá para cá as coisas só vêm apertando o advogado nesse sentido. E se transformando, né, doutor? Se você não conhece o ser humano, se você não conhece as pessoas, os grupos, os meios, a forma que a sociedade vive, né, alguns de maneira coletiva, outros individuais, eu acho que você não consegue ter ideias para empreender. Né? Então eu acho que o crescimento vem daí, de você ver, ouvir, entender as pessoas. Como você, que tem uma visão social tão profunda e tão ativa, enxerga esse dado novo do Sebrae, que são 46 ou 47 milhões de empreendedores? É um país grande da Europa, se compara, né, populacionalmente falando. Por que você acha que o Brasil chegou a esse ponto? Você acha que é necessidade, oportunidade, curiosidade? O que levou a essa transformação tão grande? Necessidade, né? Chegou um momento que o Sebrae teve que organizar isso e ensinar os empresários e empreendedores isso, né? Ter essa visão, ter essa postura, pesquisar isso, porque estava ficando tudo muito solto, né? O Brasil é muito eclético, é muito diferente, né? A gente não tem, como a gente diz, os dialetos, mas tem as gírias, né? Então você tem uma forma de você falar lá no norte ou no nordeste que você não pode usar aqui. Não cabe. Não cabe. E lá é perfeito, né? Então, isso é comunicação. Claro. Então, se você não estuda a comunicação, então você vai ficar distrito ali, no seu estado, no seu município, naquela região. É isso. Doutor, obrigada. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Uma honra te receber. A honra é minha, o prazer é todo meu. Vamos conhecer agora o trabalho de excelência de uma psicóloga, psicanalista e empreendedora que é referência quando o assunto é saúde mental, a doutora Lucy Ulloa. Uma psicóloga e psicanalista que sempre foi apaixonada pela arte de cuidar das pessoas. É aqui, neste ambiente bonito e acolhedor, que ela atende cada paciente com leveza, alegria e dedicação. Sempre tive interesse por as questões sociais, né? Então, desigualdade social era uma coisa que me tocava muito desde pequena, até porque eu venho de uma origem simples, de uma origem que as pessoas tive que me adequar à sociedade, né? Ao trabalho logo cedo. Então isso era algo que me chamava bastante atenção. Ela acompanha e ajuda pacientes que buscam orientação de carreira e vocação e outras questões como compulsão alimentar, ansiedade, fobia social e depressão. Segundo a doutora Lucy, a terapia é uma oportunidade de ressignificar capítulos desafiadores da vida. O objetivo dela é amenizar o sofrimento dos pacientes. O meu sonho é de fazer parte, de fato, de uma grande clínica de saúde mental e onde esse espaço seja um espaço de cura, né? De cura do sofrimento humano. E que desse trabalho eu consiga construir um trabalho social. E
antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. @Viver e Empreender TV. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo Viver e Empreender. Tchau!